Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, Rio Grande do Sul. Está no ar, a partir de agora, o RS em Movimento. Aqui, ó, pela Rede RS, atualizando os principais fatos desta sexta-feira e antecipando as manchetes que você vai ler nos jornais amanhã. Por aqui, Sextou Sem Gravata. A gente vai juntos até às 8 da noite, levando muito conteúdo até você em 55.1 da TV aberta, 511 da Claro TV em HD e também no canal Rede RS lá no YouTube, transmissão sempre ao vivo, também simultânea no YouTube. Você já está vendo aí o cartão postal do final de tarde de Porto Alegre, desse sextou, início de noite de sexta-feira, com um tempo maravilhoso em Porto Alegre, 20 graus, temperatura outonal, né? Nós estamos aí com o final de tarde de sexta-feira, começando o final de semana. Confira agora os destaques do programa de hoje. No programa de hoje você vai conhecer o novo momento do cooperativismo gaúcho. Com as mulheres representando mais de 51% da base do segmento no Rio Grande do Sul, vamos mostrar como esta força feminina está se consolidando no comando de grandes cooperativas de trabalho. Governança e sucessão feminina, gestão profissional e liderança em uma entrevista com a líder de uma das maiores organizações do setor no estado. Cachoeirinha vai às urnas no próximo domingo para escolher um novo prefeito e vice-prefeito. A eleição suplementar acontece porque os eleitos tiveram seus mandatos cassados. Daqui a pouco, uma entrevista com o Tribunal Regional Eleitoral, que vai trazer todas as informações do pleito fora de época. Ao vivo, acompanhe os detalhes do segundo dia de Fórum da Liberdade, que acontece no Centro de Eventos da PUC, em Porto Alegre. Eleições 2026. Um dos presidenciáveis que visitaram a capital gaúcha nesta semana, Romeu Zema, tem encontro com empresários na Federação e defende suas propostas de governo para a presidência da República. No futebol, o pior mandante do Brasileirão, o Internacional, recebe o Grêmio, que é o pior visitante, para o Clássico Grenal deste sábado. Todos os detalhes do jogo que mexe com as emoções de todos os gaúchos. E direto do Estúdio do Tempo, prepare-se, pois a chuva retorna em todo o estado na virada de sábado para domingo. Veja agora no RS em Movimento. E a gente começa o programa indo direto ao Centro de Eventos da PUC, onde acontece o segundo dia do Fórum da Liberdade. A Cris Viegas está lá, nos trazendo informações ao vivo desse segundo e o dia que encerra também o Fórum da Liberdade, né, Cris? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Renato, você, a todos que estão conosco. Sim, hoje é o dia de encerramento do evento aqui na PUC, segundo dia marcado aí por grandes debates envolvendo as eleições deste ano. E neste momento a gente tem aqui no palco, ao fundo, o presidenciável Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal, que está nesse momento apresentando o painel presidenciáveis, né? Painel que já é tradicional dentro deste evento e que já ocorreu também na tarde de ontem. Flávio Bolsonaro não pôde participar por questões de agenda, mas hoje está aqui, chegou por volta das 6 da tarde, conversou com a imprensa já na chegada e neste momento está apresentando o painel. E nessa conversa que tivemos com o pré-candidato, ele falou sobre as suas expectativas para as eleições, né? Se mostrou bastante confiável e disse que espera sair vitorioso, acredita nessa vitória. Então, já convido de pronto para que a gente possa ouvir um trechinho do que ele nos falou. Eu acho que quem tem problema não é a direita, quem tem problema é a esquerda, que só tem um candidato e horroroso, né? Não é a mercadoria vencida, né? Um produto fadigado que é o Lula, e não tem absolutamente ninguém que possa substituí-lo. Então, aqui do nosso lado, eu fico bem confortável em função da covardia que o presidente Bolsonaro sofreu, a grande farsa que foi montada para deixá-lo fora do jogo político. Ele me deu essa missão e eu espero, né, peço a Deus todo dia para me dar sabedoria, força para cumprir bem essa missão. Elas possam ser acolhidas, sim, protegidas.
Ele também falou sobre o pré-candidato Ronaldo Caiado, lamentou, né, que a escolha de Caiado não tenha sido ao lado do PL, mas disse respeitar bastante o presidenciável, né, e também falou aí a respeito do Supremo, né, no que ele acredita que deva acontecer ao Supremo neste momento, né, envolvendo a política e todas as crises, né, que ocorrem neste momento. A gente também tem um trechinho aí para apresentar a vocês. Alguns poucos ministros ali, em especial, né, um deles é que ainda insiste em querer bagunçar a nossa democracia. Eu acho que a gente tem que olhar para frente. Essa é uma pauta que eu, como senador, todos sabem qual é a minha posição. Infelizmente, impeachment de ministros do Supremo virou uma pauta eleitoral. O eleitor, grande parte deles, como mostram as pesquisas, vão levar em consideração na hora de escolher o seu senador o que ele pensa sobre segurança e também se ele é a favor ou contra impeachment de ministro do Supremo. Bom, esse foi um dia, Renato, de debate realmente sobre as eleições, né? Só se fala na corrida às urnas e durante a tarde a gente teve aqui economistas, cientistas políticos, ativistas debatendo sobre isso. Então, com estratégias, quais são elas, né, para se chegar aí às urnas com a vitória, os dados que já estão sendo colhidos nessa corrida. Nós acompanhamos alguns dos painéis que foram apresentados durante a tarde, conversamos com alguns desses palestrantes e preparamos uma reportagem, né, com um resumo do que foi conversado por aqui. A gente apresenta neste momento, então, a vocês e também, é claro, aos nossos telespectadores. Com o tema Eleições, o jeito que elege, os painelistas apresentaram dados e estratégias para a conquista de eleitores que podem definir o pleito para presidente do Brasil. Quando você tem uma população pressionada por inflação, hiperendividamento por causa de juros e impostos, isso começa a transparecer uma grande insatisfação popular, que é o que justifica hoje você ter o governo federal, pelo menos segundo os números mais recentes do Datafolha, com a terceira pior avaliação negativa da história da redemocratização no Brasil. Você está falando de 40% de ruim e péssimo contra 32% de ótimo e bom. Isso falando de uma liderança política que já foi praticamente uma unanimidade, que já teve há 16 anos 83% de ótimo e bom, 3% de ruim e péssimo, isso é muito significativo. A plateia aqui claramente tem um sentimento mais de mudança em relação a esse governo, mas há um consenso, né, que temas como segurança pública, economia, independente do viés ideológico, vão ser temas que devem ser debatidos e são centrais para o eleitor, né? É uma eleição muito disputada, eu acho que as pesquisas vão continuar muito parecidas daqui até o final, muito estáticas, e quem errar menos leva. Outro painel apresentado na tarde abordou o chamado jeito brasileiro. Entre os palestrantes, o economista fundador da editora Empíricos destacou o que acredita ser válido no comportamento do brasileiro e o que deve ser superado. O que a gente deveria olhar para frente é tentar conservar esse lado bom da criatividade, da improvisação, ao mesmo tempo em que a gente saiba que isso é permitido até que você não entre no terreno do outro. Que o outro também tem que poder ser criativo e tal. E esse respeito pelo outro é que faz a gente conviver em sociedade sem transgredir esse contrato social que todos nós formamos. A ativista indígena Issani Calapalo trouxe a abordagem do novo povo indígena no Brasil e da diversidade de pensamentos existentes, mas ignorada pela sociedade. Aquele indígena exótico, um indígena de 1500, ok, a gente guarda com muito carinho, com muito respeito. Mas o indígena também é ser humano. O indígena hoje está lutando por a mesma coisa que o povo brasileiro em geral está lutando. A autonomia e a liberdade para todo o povo indígena e para todo o povo brasileiro. De qualquer forma, a gente já tem... Esse foi o debate que aconteceu aqui durante a tarde. Renato, neste momento, então, está no palco o pré-candidato Flávio Bolsonaro, ele que chegou aqui, foi ovacionado pelo público presente, né, pelas pessoas que estão acompanhando o evento. Do lado de fora aconteceu um protesto, foi feito por jovens estudantes, né, contra Flávio Bolsonaro, e do lado de dentro, aqui, os
apoiadores, então, ovacionando o pré-candidato, que fala até às 19 horas. Ainda tem mais um painel que acontece por volta das 19 até 15 para as 8, com a economista e professora de Illinois, que é a Deirdre McCloskey. Então, evento bastante movimentado, com um público muito vasto e com um debate focado nas eleições. É com você, Renato. Ok, Cris Viegas acompanhando ao vivo o Fórum da Liberdade, que acontece aqui no Centro de Eventos da PUC, como disse a Cris, com muita gente, com muito público nesses 2 dias. Nosso assunto agora é o cooperativismo. O cooperativismo gaúcho está mudando de cara. E cada vez mais com protagonismo feminino. No Rio Grande do Sul, as mulheres já são maioria entre os cooperados e começam a ocupar também os cargos de liderança. Aqui em Porto Alegre, uma cooperativa que nasceu há mais de 40 anos dentro de uma comunidade na zona sul da capital é comandada por uma 3ª geração de mulheres da mesma família. E quem está à frente dessa história é a presidente da Cotravipa, Imanjara Marques de Paulo, que está conosco aqui nos estúdios da Rede RS. Seja bem-vinda, presidente. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite aos telespectadores também. Que história maravilhosa da Cotravipa, e eu acho que com a história da Cotravipa a gente vai contar um pouco da história do cooperativismo gaúcho, né? São 42 anos de Cotravipa e que foi fundada, ela surgiu aqui em Porto Alegre, é isso, presidente? Surgiu em Porto Alegre, na Grande Cruzeiro, né? Nos anos 80, no movimento social, por busca por moradia, por saneamento básico, por educação, por saúde, e ali, no movimento comunitário das vilas da Zona Sul, da Grande Cruzeiro, é que surgiu a ideia de, nesse movimento também, criarmos oportunidade de trabalho e renda para a periferia de Porto Alegre. Para quem não sabe, né, a Cotravipa trabalha na limpeza, na conservação de ambientes, jardinagem, limpeza de fachadas de prédios, feiras, eventos, cozinha. A gente conhece muito, né, o porto-alegrense que sou. Presidente, não sei se tu és também, de Sim, Porto Alegre. Então, como porto-alegrenses que somos, a gente conhece muito a parte de recolhimento de lixo, né? Pela Cotravipa, tem o caminhão, o pessoal da seletiva, enfim. Mas tem muito mais do que isso, né? Fale um pouquinho da história e dos serviços da Cotravipa, por favor. Os nossos serviços hoje, né, se concentram na limpeza e conservação urbana da cidade, na coleta dos resíduos seletivos também, praças, parques, capina das avenidas, roçada das ruas, dos bairros, todos esses serviços são feitos hoje pela nossa cooperativa, além dos serviços na área privada também, que nós trabalhamos. Nós fazemos a limpeza e conservação de todas as escolas municipais, as cozinhas e auxiliares de cozinha também, nós temos as escolas, né? E fazemos serviços privados, como limpeza com drone também, fachada com drone, que é uma tecnologia que nós desenvolvemos um projeto dentro da nossa instituição. Deixa eu abrir um parênteses aqui, limpeza de fachada com drone. Com drone. Olha que interessante, drone, né? Isso reduz certamente os riscos e os acidentes de trabalho, né? Sim. Que é o drone que faz o trabalho mais perigoso. É uma das atividades mais perigosas que tem, né? Quanto à limpeza e conservação, então nós vimos isso uma oportunidade de estarmos mitigando esse risco junto ao trabalhador, né? Excelente, excelente. A Cotravipa, no município de Porto Alegre, ela presta o serviço porque ela concorreu a uma licitação e ganhou, é isso? Isso, exatamente. Como se fosse uma empresa privada. Sim, no pregão eletrônico, né? E ela tem sido sempre vencedora, tem sido sempre, há muitos anos, vem renovando esse trabalho, e vocês trabalharam já para outros municípios, inclusive fora de Porto Alegre. Outros municípios, Alvorada, Sapucaia, né? Hoje trabalhamos há mais de 30 anos na limpeza e conservação urbana. Começamos com 25 prestadores de serviço, 25 garis, e hoje são mais de 1.000 pessoas envolvidas na limpeza e conservação da cidade, só da limpeza urbana, fora os serviços de capina, roçada e praças. E vem dando certo, né, presidente? Porque vem dando certo. Está sempre renovando, né, esse contrato com Porto Alegre? Porque trazemos sustentabilidade para esse negócio, né? Nosso modelo de negócio é um modelo que não tem fins lucrativos, porém é um modelo que tem que se sustentar porque nós somos um empreendedorismo coletivo. Para quem não conhece o cooperativismo, né?
O empreendedorismo todos ganham, né? Sim, todos nós somos sócios. Começamos com 20 associados, hoje somos 3.600 sócios. 3.600. Voltando um pouquinho ainda lá no início, uma das fundadoras foi a sua mãe, a dona Elizabeth. Uma das fundadoras foi a minha mãe, foi uma grande líder comunitária da Zona Sul de Porto Alegre, junto a outros líderes, né, que fizeram todo esse movimento social e que fundaram a cooperativa, a Cotravipa. E que hoje tu presides, né, já há 3 mandatos, é isso? Estou no 3º mandato. 9 anos já 9 como anos presidente. Já. Isso. Está dando certo também, porque vem renovando o mandato. É o que parece. e que incrível, né? Eu só queria voltar um pouco mais na história para entender e até explicar para o nosso telespectador de onde que surge uma cooperativa para fazer esse tipo de trabalho, esse serviço e concorrer, inclusive, com empresas privadas. Por que esse modelo dá tão certo, presidente? Então, o nosso modelo de trabalho... O cooperativismo em si, ele é um modelo de negócio que vem dos movimentos sociais, né? Então, aonde se há oportunidade, o movimento se organiza e cria uma cooperativa, porque juntos as pessoas conseguem o que sozinhas não conseguiriam, né? Então, a nossa cooperativa dá certo, primeiro porque nós somos uma cooperativa que há 42 anos... temos o mesmo propósito, né? Que é a gente impulsionar trabalho e renda para todas as pessoas de periferia, independente do seu histórico, o que é muito importante para nós, né? E através da educação e da oportunidade ao trabalho mudar a vida das pessoas. Isso é importante. Então conseguimos evoluir, desenvolver, aprender também. Que não nascemos empresários, nos tornamos, né? Nós somos o acúmulo, que eu digo, de muitos acertos e alguns erros, né? Nós estamos aprendendo a fazer gestão, mas o nosso propósito nunca mudou, que é acolher a todas as pessoas. Todas as pessoas que chegam até a nossa cooperativa têm as portas abertas para trabalhar. Estamos falando de pessoas oriundas do sistema prisional, estamos falando de mães que são arrimo de família, mães solteiras, né? Estamos falando de idosos, todos têm na nossa cooperativa um amparo de conseguirem uma oportunidade de trabalho, mas não só oportunidade de trabalho, também se desenvolver dentro da instituição, né? E dentro da nossa estrutura ter a oportunidade também de fazerem gestão junto conosco e galgarem outros cargos dentro da instituição, né? Deve ter tido muita resistência do empresariado na época, quando surgiu a Cotravipa e outras cooperativas que ofereceram mais uma alternativa de trabalho, um preço mais justo, enfim, né? Sim. Isso deve ter tido uma resistência no mercado de trabalho. Tem aí, né? ainda. Na concorrência, e ainda tem um pouco, né? Ainda existe, né? Existe muito preconceito contra o cooperativismo de trabalho, um estigma muito grande também. Mas nós somos uma cooperativa de 42 anos, já conseguimos nos organizar, né? Claro. E hoje nós já sabemos lidar melhor com isso. Somos competitivos. Hoje, para o município de Porto Alegre, somos o maior prestador de serviço do município, com o melhor serviço, com o melhor preço. É isso que eu ia chegar, nesse ponto, né? Por ser uma cooperativa e não visar lucro excessivo, né? Ela tem que ser sustentável, se pagar, como a senhora disse, né? Todo mundo tem que sair ganhando, receber cada um o seu salário, o seu quinhão, enfim. Tem possibilidade de apresentar, tem poder de apresentar um preço melhor, né? Um preço mais competitivo. Para o poder público, sim, né? Sim. E com uma qualidade maior também. Não é à toa que nós estamos há todo esse tempo fazendo a prestação de serviços, né? Então, ter uma gestão adequada, que trate de tecnologia, que trate da sustentabilidade, isso tudo é muito importante para que a gente se mantenha competitivo, mas trazendo também um preço adequado para o mercado, para a gente manter essa sustentabilidade do modelo de negócio. Né? E funcionando muito bem, porque Porto Alegre é uma cidade muito limpa. Sim. A gente vê que Porto Alegre é uma das capitais, pelo que a gente vê no resto do Brasil aí, né? Que mantém esse equilíbrio, né, de limpeza pós-eventos, né? A cidade se recupera muito rápido, né, depois de grandes movimentações de pessoas, né? Que é normal, né, o acúmulo de lixo acontecer depois de eventos, enfim, carnaval, coisas que acontecem na orla aqui, e a gente vê que a cidade se recupera rapidamente, né? A cidade já tem um cronograma de eventos, né, um cronograma dos serviços a serem executados para que o impacto desses eventos seja o mínimo possível
para o cidadão porto-alegrense, né? Com 3.600 cooperados, é assim que se diz? Isso. Integrantes dessa cooperativa Cotravipa, ela é uma das maiores organizações do estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós somos uma das maiores cooperativas de trabalho do Brasil. Do Brasil? Nós somos referência no Brasil como cooperativa de trabalho, cooperativa periférica, né? Como cooperativa periférica nós somos a maior, né? Hoje no Brasil, como referência. Pelo que a senhora está nos dizendo, nos contando, narrando essa história maravilhosa, quando falou dos oriundos do sistema prisional, das mães arrimo de família, tem também um quê de trabalho social muito forte aí também, né? Porque vocês estão ajudando a recuperar pessoas no mercado de trabalho, afastando pessoas da criminalidade, da vulnerabilidade. Sim. Existe uma outra faceta aí que a cooperativa funciona muito, né? Sim, ela já é oriunda do movimento social de periferia, com esse propósito de inclusão através do trabalho, né? Então, somos um modelo de negócio sustentável, porém, o nosso objetivo é tornar economicamente a cooperativa sustentável para o seu grande propósito, que é o desenvolvimento social. E a participação das mulheres, presidente? 51% da base do cooperativismo no Rio Grande do Sul já é liderado por mulheres. Já tem mais mulheres no comando, né, do que homens. Isso é um número significativo. Estamos num desafio aí de superar esse número, né? Na nossa cooperativa, nós temos, no nosso conselho de administração, somos 2/3 mulheres, né? Nos nossos comitês e comissões também internos de compliance, de ética, já somos também mais de 44% dos membros são mulheres. Então, o cooperativismo, ele está nesse desafio, nessa jornada de trazer cada vez mais o protagonismo feminino para as nossas cooperativas, né? Há um tempo atrás era algo muito difícil, né? Ser mulher dentro das cooperativas, que eram territórios tradicionalmente de homens, né? Mas hoje já estamos em outro nível de desenvolvimento. Que bom, né? É a história ajudando aí a equilibrar, né, as forças. Com certeza. E esta cooperativa, bom, para quem não sabe, Cooperativa de Trabalho, Produção e Comercialização dos Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre Limitada. Isso aí. Isso que quer dizer a Cotravipa. Isso mesmo. Que no nome já diz, né, na sigla já diz, já conta toda essa história oriunda do movimento social, né? Isso mesmo. Lembra o que a mãe, Dona Elizabeth, contou, junto com as outras fundadoras, daquele momento assim social, histórico dos anos 80 em Porto Alegre? Quem teve a ideia, por que se uniram, né, e como se organizaram para conseguir oferecer uma força de trabalho concorrente no mercado, inclusive? Então, em época já se falava do movimento cooperativo no Chile, na Argentina, mas era algo muito longe, né, da nossa realidade. Mas um dos líderes comunitários já tinha vivenciado, né, essa experiência e trouxe como uma alternativa. Em época, não se sabia nem como fundar uma cooperativa, né? E então foram em busca de informação, conseguiram fundar a nossa cooperativa e nós fomos em busca de oportunidades de trabalho junto ao município de Porto Alegre, através de um grande movimento que fizemos perante a prefeitura em época, querendo trabalho para a periferia, né? A gente exigindo algum tipo de ação do poder público. E ali nós vimos a oportunidade de formar a cooperativa, formamos, e quem nos deu a primeira oportunidade de trabalho, que foi um contrato emergencial em época, foi o prefeito Colares, né? Que estava aposentando o seu quadro de garis, e já estava se falando em época da terceirização, né? E ali a gente fez uma experiência muito pequena, porque em todas as licitações que existiam à época, eles proibiam cooperativas de participar. E na gestão dele, decidiu nos dar uma oportunidade, viu o projeto, viu a necessidade da periferia ser incluída de forma autêntica nesse mercado de trabalho. E ali nós começamos. Foi o primeiro que botou num edital que poderia a cooperativa, porque até então a gente não podia nem participar. Olha só, hein? Né? Que visão, né? Que porta que abriu e essa o prefeito porta Colares, se abriu aí, prefeito Alceu Colares. Alceu Colares. E aí, há 35 anos, nós prestamos esse serviço de limpeza e conservação. Né? Claro, participando dos pleitos e tudo mais. Claro. Mas hoje, quem detém esse know-how aqui no Rio Grande do Sul somos nós, né?
Tanto que vocês vêm crescendo, né? No último ano vocês cresceram 28% do quadro social. Né? Vocês têm uma carteira ampliada também de clientes, em 25% nos contratos pontuais, 33% nas parcerias recorrentes. Vocês atuam também na iniciativa privada, né? Exatamente. Trabalhando para quem necessitar no setor privado. E no público, quando a gente vê um caminhão do DMLU, não é servidor do DMLU só. Tem ali também o trabalhador da Cotravipa junto, é isso? Então, hoje toda a limpeza e conservação e coleta de resíduos urbanos da cidade são feitos por empresas terceirizadas. Perfeito. Então, a princípio, nenhum é servidor público, né? Certo. São todas empresas terceirizadas. Nós, Cotravipa, fazemos parte desse serviço, né? De coleta, nós fazemos a coleta seletiva da cidade e a limpeza e conservação com serviços urbanos de quase todos os serviços urbanos. Né? Nem todos, mas a maioria somos nós que fazemos. Muito bem. E essa excelência que a Cotravipa conseguiu adquirir e esse exemplo que está dando dentro do cooperativismo, na sua opinião, está sendo visto no restante do cooperativismo do Rio Grande do Sul, quando a gente fala aí de agricultura, né? A gente fala de educação, né? Tem cooperativas em educação, enfim. Nos outros setores, a senhora vê esse crescimento também, inclusive de mulheres? Sim. Nós estamos também, como eu falei, nós estamos no desafio, no sistema cooperativo como um todo, de estarmos impulsionando as mulheres nos altos escalões das cooperativas, né? Nós fazemos parte da Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul, a OCERGS, que congrega todos os ramos do cooperativismo, crédito, agro, trabalho, saúde, né? E nós vimos este movimento, essa trajetória, né, de desenvolvimento do protagonismo da mulher dentro do cooperativismo. Mas o cooperativismo ele é forte, o protagonismo da mulher ainda é mais forte no cooperativismo de trabalho, né? O de trabalho realmente é o que tem apontado aí um grande desenvolvimento com rapidez, né, do protagonismo da mulher nas cooperativas. Muito bem. O cooperativismo, então, vai muito bem, obrigado, né? E a Cotravipa vai melhor ainda. Graças a Deus, estamos aí nos adaptando, nos desenvolvendo para estarmos nesse mercado do futuro. Muito bem. É o presente e é o futuro ao mesmo tempo, né? Com Já certeza. É o presente, mas também tem uma tendência muito forte aí de futuro. Sim. Muito obrigado pela entrevista, pela visita aqui na Rede RS. Parabéns pelo trabalho lá, presidente, e nós estamos sempre à disposição. Obrigada, Renato. Obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos. Presidente da Cotravipa, Imanjara Marques, falando aqui conosco no RS em Movimento. Porto Alegre realiza neste sábado dia D de vacinação contra a gripe. Todas as unidades de saúde estarão abertas das 9 da manhã às 6 da tarde e o transporte público terá passe livre para facilitar o acesso da população ao serviço. A gente vai conferir na tela. A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 30 de maio, com meta de imunizar 90% do público-alvo. A vacina aplicada pelo Sistema Único de Saúde é trivalente e protege contra as cepas H1N1, H3N2 e influenza B. Podem se vacinar pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde e da educação, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente e membros das forças de segurança e salvamento. A campanha também inclui a aplicação de doses contra a Covid-19 para adolescentes acima de 12 anos e adultos de grupos elegíveis em 7 locais específicos na capital. A Secretaria Municipal de Saúde informa que, no momento, não há estoque da vacina contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a menores de 6 anos. A meta é ampliar a cobertura vacinal antes da chegada do inverno. Para se vacinar, crianças devem estar com a caderneta de vacinação e adultos com documentos que comprovem a condição, como crachá, laudo e carteira de trabalho. A seguir, Cachoeirinha volta às urnas no domingo para eleger um novo prefeito, completamente fora de época. Mais de 100 mil eleitores estão aptos a votar e a gente vai trazer, depois do intervalo, todos os detalhes. E ainda nesta edição nós vamos falar do Grenal, o grande clássico de sábado à noite que vai acontecer no estádio Beira-Rio. E também as propostas do governo
do pré-candidato governo da presidência da República, do pré-candidato Romeu Zema, que foram apresentadas no encontro com empresários da Federasul. Nós já voltamos, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento aqui na Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. Cachoeirinha volta às urnas neste domingo para eleger um novo prefeito, depois da cassação dos gestores anteriores pela Câmara de Vereadores do município. Mais de 100 mil eleitores estão aptos a votar nos 4 candidatos que disputam a preferência de eleitores. E para nos contar como é que vai ser essa eleição, a gente recebe aqui na Supertela o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Rogério da Silva Vargas. Rogério, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, telespectadores. Obrigado por estar conosco aqui na Rede RS. Tudo preparado para essa eleição fora de época? Tudo pronto. O processo eleitoral de Cachoeirinha transcorreu dentro da normalidade. Houve o registro dos candidatos. Tudo está apto para, no domingo, nós termos a complementação desse pleito, a renovação dele em razão da cassação do prefeito e do vice, né, no processo que ocorreu na Câmara de Vereadores e em razão de faltar mais de um ano para o fim da legislatura, a Lei Orgânica de Cachoeirinha determina a renovação das eleições. Comunicada à Justiça Eleitoral, ela, cumprindo a sua função institucional, organizou o pleito que ocorrerá agora, nesse domingo, dia 12. Vocês chamam tecnicamente, Rogério, de eleição suplementar, é isso? Quando a eleição é fora de época? Exatamente. Eleição suplementar ou renovação da eleição. O Código Eleitoral trata mais como eleição suplementar. Porque sai um e entra outro no cenário, é para isso, né? Justamente para suprir aquela vaga. Mas é a mesma, só lembrando que sempre é a mesma legislatura, ele apenas complementa o prazo que falta da legislatura que iniciou em 2024. Perfeito, por isso que alguns chamam de eleição complementar também, poderia ser, né? Poderia. O Código Eleitoral fala em eleição suplementar, mas mais modernamente também tem se usado bastante renovação da eleição. Renovação da eleição. Agora, Cachoeirinha tem dado trabalho para o TRE, hein? Porque é a 4ª vez num período de 6 anos que tem eleição. Fora as eleições de época, tem fora de época também. É uma situação que tem tornado-se repetitivo no município de Cachoeirinha, mas a Justiça Eleitoral, dentro da sua função institucional, ela atua para que a municipalidade viva dentro da sua normalidade, tenha seus dirigentes, e vamos lá fazer mais um pleito que está ocorrendo dentro de uma total normalidade, e nós temos certeza que pelas 18h30 de domingo, 19 horas, nós já saberemos quem é o novo dirigente do município de Cachoeirinha, que irá complementar esse prazo da legislatura até 2028. Que poderá ser um prefeito ou uma prefeita. Até tem mais chances de ser uma prefeita, porque tem 3 candidatas mulheres. Eu não estou falando aqui em pesquisa eleitoral, quem é que tem a maior possibilidade de ganhar, não é isso. Mas matematicamente, se zerarmos, né, as chances de todos por igual, temos 3 candidatas mulheres. A atual prefeita interina, que é a Jussara Caçapava, é do Avante, a Claudine Silveira, do PP, Laís Cardoso do PSOL, e tem o Tairone Kepler, que é o único homem, que é do Partido dos Trabalhadores, nessa disputa. Essas eleições fora de época dão muito trabalho, muita dor de cabeça, porque tem que montar toda uma estrutura, um processo eleitoral, seguindo o regimento. Fora de época, Rogério? Elas sempre geram, né, um trabalho e principalmente num ano que nós estamos nos preparando para uma eleição geral, que vai ser uma eleição bastante grande, tendo em vista que nós teremos aí 6 cargos em disputa nessa eleição geral, né? Ela gera, sim, uma movimentação e um trabalho extra para a Justiça Eleitoral. Mas nós temos toda a estrutura e expertise
para levarmos a cabo essa função que é da Justiça Eleitoral. Então, gera um trabalho, mas nós temos expertise e conhecimento para fazermos tranquilamente um processo eleitoral seguro, rápido e eficiente. Gera um custo extra também? Gera um custo extra também, toda a logística que se estabelece. É preciso carga em urna, colocação em urna, novas contratações, isso tudo tem um custo que é arcado pela Justiça Eleitoral em razão de uma situação prevista legalmente, né, que pode acontecer. Claro. A vacância fruto da cassação por ilícitos administrativos, como foi o caso de Cachoeirinha, assim como também a cassação fruto de algum ilícito eleitoral em outras situações. Há uma previsão legal e orçamentária para situações como essas, mas sim a sociedade arca com a sociedade no seu conjunto, arca com um custo, porque o processo eleitoral tem os seus custos inerentes a toda a mobilização necessária, né? Pois é, o Rogério de Vargas, que é o secretário judiciário do TRE, está falando bem aqui, a sociedade é que arca, porque esse dinheiro é do contribuinte, né? Então acaba sendo gasto aí em uma eleição a mais. É normal, até certo ponto, é previsto, como você está nos dizendo, né, Rogério? Tem um orçamento para isso, né? Mas claro que também isso está relacionado diretamente com o comportamento, né, dos seus eleitos. Quanto melhor for a ética, né, melhor for o desempenho dos nossos governantes, menos teremos eleições suplementares, né? Perfeito, é exatamente isso. Essa é uma situação específica em que a causa da vacância, a cassação do prefeito e do vice, não foi ocasionado por um ilícito eleitoral, não foi a Justiça Eleitoral que determinou a cassação e a renovação dessa eleição, mas sim foi um ilícito administrativo ocorrido na cidade, que a Câmara de Vereadores, um processo com ampla defesa e contraditório, é um processo político, um processo de impeachment, cassou o prefeito e o vice e gerou essa situação de ser necessário uma nova eleição para que o município tenha seus dirigentes, né? O Rogério antecipou exatamente a minha próxima pergunta, né? Só para a gente checar que o motivo dessa vez, nesse caso aqui de Cachoeirinha, não foi oriundo da Justiça Eleitoral, né? Foi um processo que passou pela Câmara de Vereadores. Até vou citar aqui para que o telespectador daqui a pouco está vendo a gente conversar aqui. Sabe, mas o que aconteceu em Cachoeirinha? O prefeito, então prefeito Christian Vazen, né? E o vice-prefeito delegado João Paulo Martins foram cassados pela Câmara de Vereadores num processo de impeachment. Como disse o Rogério, um processo político, né? Não tem a ver com o comportamento, com as questões da justiça eleitoral, né? Eles foram tirados do cargo depois da sessão do dia 2 de janeiro, sessão no Legislativo, sob a alegação de contratações sem licitação e adiamento de contribuições patronais para o Instituto de Previdência dos servidores municipais. Desde então, a Prefeitura foi assumida interinamente, então, pela Jussara Caçapava do Avante, que é a presidente da Câmara lá, né, que pela lei é quem realmente assume esse cargo e também está se colocando à disposição como candidata, quem sabe, né, se ela vencer, ela permanece no cargo. Justiça Eleitoral são outros exemplos. A gente pode lembrar aqui o caso de Viamão, que está ainda um pouco... não vou dizer sob júdice, não vou dizer enrolado, mas é que tem um vai e vem, né? A Justiça Eleitoral tirou lá por uma questão eleitoral, porque eles participaram de uma inauguração em época de eleição, não podia, mas aí eles acabaram voltando por causa de um recurso, mais ou menos isso. Só para a gente exemplificar que em Viamão é um motivo eleitoral, né, Rogério? Perfeito, é exatamente essa situação. O que ocorreu em Viamão foi uma cassação em razão de um ilícito eleitoral considerado pelo Tribunal Regional Eleitoral e houve a alteração desse entendimento no Tribunal Superior Eleitoral, embora ainda possa haver recurso e vai a plenário, foi uma decisão monocrática, a situação encontra-se ainda tecnicamente sob júdice. Muito bem, só destacando também que no caso lá de Cachoeirinha, só uma curiosidade aqui para os nossos telespectadores, a candidata Claudine
Claudine Silveira, do PP, ela tem uma ligação com a antiga prefeitura, porque ela é esposa do ex-vice-prefeito, delegado João Paulo este. O cartório eleitoral de Cachoeirinha vai ter 34, né? Está informando que vai ter 34 locais de votação, 277 sessões disponíveis, Rogério? Exatamente. Esses são os números. Nós temos um total, com as urnas de contingência disponibilizadas para o município de Cachoeirinha, umas 305 urnas eleitorais, mas 277 sessões em que a população irá se dirigir para escolher o seu futuro dirigente. Lembrando que a renovação da eleição ou a eleição suplementar, ela é uma obrigação, é uma eleição obrigatória. Todo o eleitor deve comparecer e votar. Se não puder votar por estar viajando, por estar em outra situação, ele terá que justificar, porque do contrário ele não fica quite com a justiça eleitoral. É necessário, se estiver viajando, ele pode justificar por meio do e-título ou em até 30 dias após a realização da eleição. Perfeito, é bom lembrar que é uma eleição normal, realmente os mais de 102 mil eleitores estão convocados para votarem nesse domingo. Mas é normal em eleição fora de época? Vou perguntar para o Rogério pela sua experiência que ele tem no Tribunal de Justiça Eleitoral, né? O Tribunal Regional Eleitoral. Quantos anos já no Tribunal, Rogério? 30 anos. 30 anos. Fiz no dia de ontem eu fiz 30 Olha anos aí, da Justiça Eleitoral. Parabéns. 30 anos que eu entrevisto o Rogério já recorrentemente. Rogério, a eleição fora de época não tem uma abstenção maior? Olha, historicamente, não, se assemelham. A variação não é substancial numa eleição, na renovação da eleição. Em Cachoeirinha já houve, e não foi tão discrepante os índices de comparecimento. Eles mais ou menos permanecem equivalentes. Olha, que bom, que boa notícia que você nos dá. Simultaneamente à eleição, tem o teste de integridade da urna, Rogério? Exatamente. Tendo em conta que Cachoeirinha é um município com mais de 100 mil eleitores, a legislação estabelece que nesses municípios, com esse número de eleitores, a gente deve fazer o teste de integridade, tal qual numa eleição normal, geral, no período normal. Portanto, no dia de sábado, amanhã, nós iremos sortear no Tribunal Regional Eleitoral uma urna eletrônica que já estaria pronta para ser instalada na sessão eleitoral. E nós vamos recolher essa urna, colocar uma outra de reserva para que viabilize esta auditoria. E quando que ocorrerá essa auditoria? Essa auditoria ocorrerá no mesmo tempo em que vai estar havendo a eleição. Das 8 às 17 horas, essa urna aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral, sendo possível, é aberto. Se as pessoas tiverem interesse de acompanharem essa auditoria, eles podem se dirigir a Duque de Caxias 350. Também é possível acompanhar esse teste de integridade por meio do nosso canal no YouTube, em que nós verificamos, é feito uma eleição, vota-se na urna com os candidatos que estão inscritos para concorrer aí. E no final, nós demonstramos que todos aqueles votos computados, dados, são contabilizados tal qual nos registrados. Tudo fica filmado. Todos os partidos podem fazer, diversas entidades, Ministério Público pode fazer a verificação, e é o que normalmente ocorre. E nesses 30 anos, a urna eleitoral, tal como eu também, entrei em 96, este ano fazemos 30 anos. Olha aí. E em todos os anos houve a absoluta coincidência da votação. Todos os votos dados foram os votos contabilizados.
Não sei como é que alguém pode ainda duvidar da urna eletrônica no Brasil. Com tantos testes, com transmissão ao vivo, imagina, pelo YouTube, né, Rogério? Então, neste domingo, horário normal de votação, como é sempre nas votações, né, de ordinárias, né? Então, das 8 da manhã até as 17 horas, é isso? Exatamente. E normalmente são os mesmos locais de votação, mas para a população é sempre importante dar uma verificada. Perfeito. Uma razão por outra, pode ter havido algum local, embora se houvesse, haveria o aviso por parte dos colegas da zona eleitoral, mas é sempre importante a população ter acesso ao 148 da Justiça Eleitoral, bem como no site da Justiça Eleitoral, no menu atendimento, é possível verificar o seu local de votação. A tendência é ser o mesmo que votou em 2024, mas se quiser verificar, também é possível no e-título, importante baixar o e-título da Justiça Eleitoral, lá tem a sua seção, o endereço, o seu local de votação. E também nós temos a facilidade do WhatsApp, o WhatsApp 51 DDD 51 2312 2015, o eleitor, o cidadão, a cidadã pode verificar também o seu local de votação. Muito bom, é uma bela lembrança. Antes de sair de casa, verifique, no dia anterior, verifique para ir votar mais tranquilamente no domingo lá em Cachoeirinha. E depois das 17 ainda pode acompanhar a apuração oficial através do site da Justiça Eleitoral, que online vocês vão dando os resultados, é isso? Exatamente. Se tiver, estará no nosso site, mas se qualquer eleitor tiver alguma dificuldade, é só colocar na internet resultados.tse.jus.br que sairá diretamente, poderá acompanhar minuto a minuto a apuração de Cachoeirinha. Muito bem, que ocorra uma bela votação, que tenha tranquilidade, segurança e que vocês consigam realizar um belo trabalho lá mais uma vez, Rogério, do Tribunal Regional Eleitoral na cidade de Cachoeirinha nesse domingo. Sábado, né, com teste de integridade e também no domingo. Obrigado pela entrevista, uma boa noite, bom trabalho. Obrigado, boa noite. Rogério Vargas, que é secretário judiciário do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, falando aqui no RS em Movimento. O pré-candidato à presidência do Brasil, Romeu Zema, apresentou propostas de governo durante a reunião almoço com empresários nesta sexta-feira, promovida pela Federação. O encontro teve como tema principal a potência alimentar, energética e mineral do Brasil. Vamos conferir na tela. O empresário e ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, é pré-candidato à presidência desde janeiro de 2026 e promete governar o país da mesma forma que governou o estado mineiro a partir de 2018. Então, acho que à medida que o brasileiro tomar conhecimento que já existe uma política diferente, olha que naquela época não existia não, naquela época era ideia, era proposta, não tinha sido prefeito, não tinha sido governador, hoje eu já posso falar. Eu fiz isso lá em Minas Gerais. Então eu sou muito confiante que é questão de tempo para que nós tenhamos condição de estar mostrando, não só aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde eu passei os últimos dias, eu vou estar dedicando minha vida até outubro para estar mostrando para o Brasil e causar constrangimento a vários concorrentes meus nessa campanha, porque eu vou fazer propostas que eu quero ver se algum deles assume, igual isso que eu falei aqui, abrir mão de privilégio, de mordomia, de dar total transparência. Eu estou disposto a deixar meu telefone ser tipo grampeado. Eu não faço nada de legal. Durante a reunião almoço com o empresariado gaúcho, Zema destacou a necessidade de redução de juros no país. O Brasil é um dos países que mais tem os juros elevados no mundo, segundo colocado. Isso é um freio de mão na atividade econômica, no desenvolvimento, na melhoria das pessoas. Em vez de estar falando fim da escala 6x1, deveria estar falando reduzir a gastança, que a vida do brasileiro ia melhorar muito mais. No dia que um governo sério chegar e falar, eu vou cortar gasto, nos próximos 50 anos nós vamos economizar 10 trilhões
porque estamos fazendo uma reforma administrativa, uma nova reforma previdenciária, vamos rever projetos sociais que dá para melhorar muito, são importantes, mas dá para melhorar. Esses juros caem pela metade. A prestação que todo mundo paga aqui diminui. O fortalecimento da segurança pública também será um dos pilares da gestão, se eleito presidente. Por último, um choque na segurança pública. Mandar bandido para a cadeia. Parece que no Brasil nós temos de mudar muito, são os incentivos. Vamos incentivar quem é do bem, quem trabalha, quem está estudando, e não quem quer roubar, quem quer ficar vivendo às custas do Estado. É mudar esse modelo mental que está ficando cada vez, parece que, mais enraizado na nossa sociedade, infelizmente. Esta sexta-feira foi um dia ensolarado em todo o Rio Grande do Sul. Lucas Canevero, como é que fica o tempo nesse final de semana? Oi, Renato. Aqui em Porto Alegre, o sábado vai ser um dia ensolarado e com poucas nuvens, assim como em toda a região metropolitana, na Serra e no litoral. Na metade oeste do estado, o dia começa sem chuva, mas a quantidade de nuvens aumenta bastante com o passar das horas, provocando pancadas entre o fim da tarde e o começo da noite. Essa chuva vai ser fraca lá na fronteira oeste e na região da Campanha. A instabilidade deve ser mais intensa ao noroeste do estado e também em alguns pontos do centro do território gaúcho, com até 30 milímetros de precipitação. As temperaturas mínimas variam entre 7 e 17 graus e as máximas oscilam de 19 a 30 graus. No domingo, essa chuva se espalha por todo o nosso estado. Os maiores acumulados vão se concentrar lá na fronteira oeste, perto de cidades como São Borja. Lá são esperados até 40 milímetros de precipitação. Em pontos do sul, do centro e do norte do estado também deve chover de forma moderada, ao redor de 30 milímetros. Nas outras regiões, são esperados de 10 a 15 milímetros. A temperatura deve ficar parecida com o sábado, com máximas de 20 a 29 graus. Vamos ao nosso giro pelo estado e dar uma olhada em como o tempo fica amanhã em algumas cidades. Começando pela Serra Gaúcha, Caxias do Sul deve iniciar o dia com 9 graus e as máximas vão até uns 28, uma amplitude térmica bem considerável, e o sol aparece entre poucas nuvens por lá. Também na Serra e em Gramado, a temperatura vai dos 11 até os 27 graus nesse sábado, com previsão de tempo firme. Ao norte do Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, as máximas vão até os 26 graus e as mínimas ficam na casa dos 12 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a gente vai ver a mesma temperatura, mas lá o cenário já muda, porque entre o fim da tarde e o começo da noite, a previsão é de chuva. No centro do estado, em Santa Maria, a temperatura vai dos 11 até os 30 graus neste sábado, também com previsão de chuva no fim do dia. Na região dos vales, Santa Cruz do Sul deve ter máximas de até 31 graus e mínimas de 13, também uma boa amplitude térmica. Ao sul do estado, em Pelotas, a gente também vai ter previsão de instabilidade, com temperaturas que vão dos 13 até os 27 graus. Na região da Costa Doce, vamos agora para Camaquã. Lá temos a previsão de tempo firme, mínimas de 12 graus, com máximas de 26. No litoral norte, em Torres, cidade que faz divisa com Santa Catarina, os termômetros marcam ao redor de 15 graus no começo do dia, podendo marcar até 26 no fim da tarde. Previsão de sol. Assim como aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, o sol vai aparecer entre poucas nuvens e com marcas bem agradáveis, dos 15 até os 29 graus. Por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas na segunda-feira eu volto com mais previsão do tempo e com outras notícias sobre o clima. Uma boa noite e um bom fim de semana. Valeu, Lucas Canevero, um bom fim de semana também. Já estou recebendo aqui o Irineu Guarnier Filho. Boa noite, Irineu, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Apresentador do Ponto de Conexão, todos os dias, 9 horas. E como eu, é uma pessoa que está empolgadíssima com essa aventura espacial. Vou chamar aventura porque é uma missão espacial sensacional que a gente está acompanhando, né? Sim. Da Artemis 2, né, Irineu? Estamos acompanhando desde o primeiro momento, dia do lançamento, aqui. Estávamos no ar aqui, a gente já comentou, acompanhando que coisa passo incrível, a passo, né? Porque é um feito extraordinário da ciência, da tecnologia humana, né? É uma das grandes... Os astronautas e as viagens espaciais são
as grandes conquistas da humanidade para mim em todos os tempos. Talvez lá os descobridores que viajavam nas antigas caravelas fossem tão ousados assim, mas ainda estavam dentro do nosso planeta. Esses nossos modernos conquistadores, né, fazem coisas extraordinárias, porque eles vão a outros mundos, né? Quantos milhões ou milhões de quilômetros eles estão Quase viajando? 1.200.000 quilômetros, toda a viagem, né? Olha porque eles decolaram, fizeram uma volta à Terra, seguiram, fizeram uma volta à Lua, somando tudo isso dá quase 1.200.000 quilômetros. E o mais incrível, né, Renato? Você faz uma viagem desta dimensão e consegue prever o horário de chegada exato. 20 horas e 7 minutos a nave deve tocar. Impressionante, né? A água do Pacífico. Impressionante. A gente tem imagens ao vivo aqui. É da nave isso, Thales Aliardi? É o interior da nave isso? É o interior da Orion? É, né? A tripulação está ali, os 4 astronautas, é o que me parece, né? Que está ao vivo lá já, o mapeamento. Isso é uma coisa incrível também, cada vez mais online, né? Eu acho que eles já estão, inclusive, com aqueles trajes laranjas, pressurizados. Sim, já estão ali com os capacetes, né? Que ajudam o corpo humano a suportar, né, a reentrada na atmosfera e na gravidade, né? É um choque brutal, né? Você sai de microgravidade, quase zero a gravidade, para a gravidade da Terra, sai de uma velocidade de quase 40.000 km por hora. Não, é um troço impressionante. Hipersônica, né? E reduz para 32 km por hora a velocidade de uma bicicleta quando toca o Oceano Pacífico. Então, assim, essa redução em poucos minutos para o corpo humano é algo extraordinário. Porque a mudança de temperatura, né? Tudo, né? Mudança Tudo, de velocidade, mudança de, sei lá, de dinâmica também, é uma coisa impressionante. E aí a reentrada é sempre um momento crítico, um dos mais críticos, um dos mais perigosos. A gente fica sempre nessa expectativa em 2 momentos, né, Renato? No lançamento e depois na chegada. É mais ou menos que nem um avião, né? É mais ou menos que nem um avião. Depois que está lá em cima, estabilizou, está tranquilo. Mas nesses 2 momentos o risco é muito grande. E o lançamento ainda tem um plano B. Hoje as naves ejetam a cápsula se houver algum problema no foguete, né? Antes não tinha isso. Hoje tem esse recurso, tem um plano B no lançamento. Sim, se desprende, né? Se desprende do foguete, é ejetada e cai por paraquedas, né? Agora, na reentrada na atmosfera, que é só a cápsula, é a última parte do conjunto todo, aí não tem plano B. Ela tem que ingressar na atmosfera no ângulo exato, na velocidade exata. Se errar o ângulo, errar a velocidade, ela pode quicar na atmosfera e voltar para o espaço, aí sem nenhuma chance de controle, não tem mais motores, não tem mais nada. Os motores, tudo ficaram para trás no módulo de serviço, que eles desacoplam, né? Então não tem plano B, tem que dar certo. E tem o calor Porque eles estão sem motor, é isso? Agora não tem. Quando eles entrarem na atmosfera, que é aquela nave cônica que parece um sino, né? Sim. Aquilo ali já não tem mais motor nenhum. Os motores estavam no módulo de serviço que ficam para trás. 1 hora antes, enfim, eles dispensam os motores. Então ali a reentrada tem que ser perfeita. Vai haver, quando a nave encontra a atmosfera da Terra, um aquecimento muito grande, o atrito com as moléculas de ar gera um calor que pode chegar a quase 3.000 graus, é uma temperatura inimaginável, né? E esse escudo térmico que protege, que é a única proteção, tem que resistir a isso. Como? Ele vai se desfazendo, ele vai queimando para dissipar energia, né? E aí até que ela consegue ingressar na atmosfera. Primeiro, alguns paraquedas desaceleram um pouco a cápsula, ela continua caindo e depois, então, vem aqueles paraquedas finais que trazem ela até o oceano. A gente está vendo aí, ó, a previsão é 21h07, né? 21 horas e 7 minutos. Isso. O Reid Wiseman, que é o comandante, que chegou até a desistir das viagens espaciais depois que a sua esposa morreu de câncer, ele se afastou por um tempo e agora nessa viagem, inclusive, ele encontrou uma cratera luminosa na Lua e pediu para a NASA, para os seus companheiros, seus colegas, pediu pelo rádio, olha, dá para a gente batizar essa cratera aqui com o nome da minha esposa? Fez assim uma homenagem interespacial sensacional, né? Interestelar mesmo. Que é o nome da cratera agora. E aí o Victor Glover também, que é o primeiro astronauta negro, que a gente já falou aqui, a ir à Lua, né? Porque já já tivemos outros astronautas negros. E a Christina Koch, que é a primeira mulher a ir à Lua, e ainda tem o Jeremy Hansen, são os 4 ali que estão ali, ó, apertadinho, parece apertadinho, né? Ela é apertadinha. Parece apertadinho, ainda mais com aqueles uniformes ali
ali ocupando mais espaço. Já está todo mundo sentadinho, pronto, afivelado ali para a reentrada. Imagina a sensação deles nesse momento. Deve ser uma coisa extraordinária. Né? É um misto de angústia, ansiedade, mas também de uma gratificação, e eles enfim, disseram nas entrevistas que deram hoje, né, que eles era tanta emoção, tanta informação, tanta coisa que não tinham conseguido processar ainda tudo isso, claro. Né? A ficha não tinha caído ainda, eles estavam ainda sob essa emoção. Agora, depois da chegada, aí sim eles vão conseguir entender melhor o que viveram, porque é algo extraordinário, né, Renato? Imagina você, depois de um tempo, tá lá na praia, um dia sentado, olha para a lua, eu já estive lá, já passei lá, já dei uma volta. É para poucos isso, né? Para muito poucas criaturas no mundo. Né? Só um detalhe, né, que eu, entre muitas pessoas, chamava de Artemis, porque eu achava que era o grego Artemis, mas é Ártemis mesmo, é Proparoxítona, que é a deusa grega da caça, da vida selvagem, dos animais. Irmã de Apolo, né? Da castidade e do parto. Não tem muito a ver com a missão espacial, mas é também. É filha de Zeus, né? Ileto e irmã gêmea de Apolo. Eu acho que ela entrou, quer dizer, ela entrou no projeto da NASA por ser a irmã de Apolo. Apolo foi a primeira parte nos anos 60. Todo aquele projeto espacial. O projeto Apolo que levou o homem à Lua e agora é a sua irmã que está indo à Lua. Perfeito. Inclusive deve levar na Artemis 4. Deve levar uma mulher a pisar na Lua. Vai ser a primeira mulher a pisar na Lua. Exato, é aí que vão pisar. Não vai ser na 3 ainda, depois na 4. Não, na 3 ainda não. Na 3 ainda haverá mais uma fase de ensaios. E aí, provavelmente, em 2028, 2029, esses programas têm sido atrasados, têm sofrido atrasos com frequência, né? Mas a ideia é que até que 2028 eles consigam, então, colocar uma tripulação na Lua com uma astronauta mulher. Vai ser emocionante. Vai ser sensacional. A gente vai estar aqui também, mais uma vez, vibrando e comentando e acompanhando. Porque eu acho que essa missão tem uma diferença, Irineu, que é na nossa área. A questão da comunicação. Sim. Foi muito online. A gente viu tudo Os praticamente. Os astronautas usavam celulares. Só aqueles 40 minutos que eles ficaram do outro lado da Lua, lá eles perderam a comunicação. Só aquele momento. E outra coisa, estão usando celulares como os nossos. Uma ali, clareza, fazem né? fotos, mandam o tempo todo. De vídeo, estão nas áudio. redes sociais, estão no YouTube. Então, assim, é sensacional. Isso não tínhamos lá em 1969. Né? Não tinha. Era uma transmissão por televisão, muito precária. Enfim. Alguma comunicação por rádio, muito difícil. O rádio era muito som ruim. Né? Hoje a gente tem imagens. Muita interferência. Olha o que foram aquelas imagens ali da volta na Lua ali. Aquilo foi um negócio em altíssima transmissão definição. Ao vivo pelo YouTube, transmissão ao vivo pela Netflix. Aquilo foi sensacional. O pôr da Terra, o nascer da Terra, aquilo ali é sensacional. Irineu, e o ponto de conexão de hoje, hein? O ponto de conexão de hoje vai falar também hoje de uma história muito interessante, que são os 400 anos das missões jesuíticas aqui no Rio Grande do Sul, as missões jesuíticas Guarani, no Rio Grande do Sul. Muita história, muita coisa acontecendo ali na região noroeste do Rio Grande do Sul, noroeste Missões. A gente vai trazer uma série de pessoas aí, especialistas, historiadores, enfim, para nos falar um pouco da importância disso aí, né, Renato? Porque desse momento e desta comemoração, porque as missões fazem parte da nossa história. Elas ajudaram a escrever a história do Rio Grande do Sul, né? Então, elas têm uma influência muito grande na nossa cultura e tudo. E hoje a gente tem lá, e a gente vai trazer também no programa, uma experiência muito interessante, que é um grupo de produtores de vinho que está recriando o vinho dos jesuítas. Os jesuítas, quando chegaram aqui, há 400 anos atrás, eles faziam vinho para missa, para celebrações e tal. E era feito com uma uva chamada Mission, uma uva que eles trouxeram das Ilhas Canárias. E essa uva desapareceu, tudo isso desapareceu com o fim das missões jesuíticas. E agora, 400 anos depois, um grupo de entusiastas conseguiu recuperar essa uva e quer fazer um vinho em homenagem aos 400 anos aí das missões. E esse vinho vai ser uma espécie de um memorial líquido. Isso é a primeira vez que a gente vai falar sobre isso, sobre esse assunto. Vamos dar um furo hoje. Estamos dando um furo aqui no programa hoje. É uma experiência muito interessante, a gente vai detalhar melhor hoje. Muito bom. A partir das 9 horas da manhã, 9 horas da noite, né? O Irineu vai trazer
esses detalhes, então, dessa data importantíssima, 400 anos das missões jesuíticas aqui no Estado, que além de tudo, além da história, da importância histórica, social, é um cartão de visitas maravilhoso às nossas ruínas das missões, que eu acho até que, eu acho que já estão pensando nisso, né? Tinha que dar uma renovada, tinha que dar uma impulsão naquele espetáculo de som e luz, né? Tinha que crescer, tem que trazer mais turista. A gente tem um tesouro maravilhoso ali nas ruínas. É um tesouro da humanidade que nós temos aí, né? E patrimônio, né? E vão participar do programa hoje o Álvaro Machado, que é turismólogo e chefe da divisão de segmentação da Setur RS, o Felipe de Assunção Soriano, que é padre e curador do Memorial Jesuíta da Unicinos, o Edson Rittner, que é professor do programa de pós-graduação em História e Teologia da PUC, aqui da PUC, o Rafael Passo, superintendente do IFAM no Rio Grande do Sul, e o doutor Alcindo Gomes Neto, que é o sócio proprietário de uma vinícola, que é um dos envolvidos com esse projeto do vinho dos jesuítas. Sensacional, imperdível, programa repleto de conteúdo e de bons convidados. Irineu, grande abraço, bom programa logo mais. Obrigado, Renato. 9 horas começa o Ponto de Conexão, hein? Um esquema de possíveis rifas eletrônicas ilegais usando patrocínios a clubes de futebol foi alvo de uma operação do Ministério Público nesta sexta-feira. O promotor Flávio Duarte, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, explicou a ação. O que o Ministério Público pretende com essa investigação e com essas diligências de hoje é apurar a prática de lavagem de dinheiro decorrente de rifas que eram realizadas por uma empresa que, para obter uma maior visibilidade, maior engajamento, procurava clubes de futebol e firmava com esses clubes de futebol, como o Grêmio, o Avaí, por exemplo, além de algumas torcidas organizadas de todo o país, conseguia uma visibilidade maior e assim promovia essas rifas, lucrando em cima desses clubes, dessa visibilidade e obtendo valores que depois eram dissimulados pela utilização de fintechs, que são instituições de pagamento não totalmente centralizadas no Banco Central e com isso conseguiam dissimular a origem, a localização desses valores. O governo do estado confirmou para o dia 15 de abril o pagamento dos valores retroativos do reajuste de 5,4% do piso do magistério. Os valores correspondem aos meses de janeiro, fevereiro e março e serão pagos em folha suplementar. A partir de abril, os salários já virão corrigidos. Com o reajuste, que incide sobre todos os níveis do plano de carreira, o menor valor pago a um professor no Rio Grande do Sul, por 40 horas de trabalho, será de R$ 5.130,65. E o maior será de R$ 8.976,04. A seguir, fim de semana é de Grenal. A gente vai ver como é que Inter e Grêmio estão chegando para este clássico. É depois do intervalo, em seguidinha, que é rápido. E a gente já volta, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento e agora tudo é Grenal. Rogério Amaral, boa noite. Seja bem-vindo. Renato Martins, boa noite. Muito obrigado. Favorito é o Inter? Olha, sabe que eu vou repassar essa pergunta para o próprio técnico do Internacional, Paulo Pesolano. Que vem dizendo que o Inter é favorito. Mas é importante por quê? A gente vai conferir isso na reportagem do Giovanni de Oliveira, que faz aí uma recuperação importante e, inclusive, com o técnico Paulo Pesolano respondendo essa tua pergunta. Quer saber, Renato? Então vamos assistir. Giovanni de Oliveira, Inter na tela. Grenal, tem favorito? Antes das finais do Campeonato Gaúcho, o técnico colorado Paulo Pesolano jogou a responsabilidade para o rival. O favorito era neles. É a realidade. Já para o clássico deste sábado, o discurso é diferente. E a história de Inter no brasileiro tem mais história, né? Então estamos em casa e o favorito começamos a ser nós. Na primeira vez, o técnico acertou a projeção e viu o adversário comemorar em pleno Beira-Rio. E uma olhada na tabela do Brasileirão poderia desautorizar o otimismo do treinador. O Inter tem 12 pontos,
mesma pontuação que o Grêmio, mas está na 13ª posição, 2 atrás do rival por conta do saldo de gols, -1 contra 0. O fator local poderia ser um indicativo do favoritismo, mas com 4 pontos conquistados no Beira-Rio, o Inter divide com o Corinthians o posto de pior mandante do Brasileirão. O otimismo do técnico colorado é baseado no recorte do momento. Dos últimos 12 pontos disputados, o Colorado conquistou 10. A mudança passa pela proteção à defesa. Enquanto nas primeiras 6 rodadas da competição o Inter tomou 8 gols, nas últimas 4 foram apenas 2. O time está ganhando, o time está com confiança. Tá? Já vamos 4 jogos sem perder. O Campeonato Brasileiro não é nada fácil. Com a semana inteira de treinos para o Grenal, Pesolano mantém mistério em torno do time que vai a campo. Sem Vitor Gabriel suspenso com 3º amarelo, Félix Torres deve ser o companheiro de mercado na defesa. Mas a principal dúvida é no meio. O capitão do time, Alan Patrick, esteve fora da última partida, a vitória contra o Corinthians em São Paulo. Para o clássico, o técnico colorado não confirma se mantém o time ou promove o retorno do camisa 10. Deixa o Alan no banco, Rogério? Bom, Renato, você e a nossa audiência sabem da minha opinião. Não é? Eu estou te provocando. Eu entendo que o Pesolano não deveria mudar o time do Internacional. Aí se vem com aquela questão, não, mas jogou assim porque é mais retraído, porque é fora de casa. Ok, mas o time pode ser reativo também dentro de casa, tendo velocidade, tendo intensidade, que foi o que o Internacional mostrou. E, aliás, como disse na reportagem do Giovanni de Oliveira, o Alan Patrick não jogou na partida contra o Corinthians, assim como não tinha jogado na outra vitória do Internacional fora de casa, que foi contra o Santos. Ah, mas foi um modelo reativo. Muito bem. Então se coloque contra o Grêmio, de novo o Alan Patrick, para tentar ser um time mais propositivo. Eu não vejo nenhum problema que possam jogar o Alan Patrick, já que essa é uma exigência quase para se jogar dentro do Beira-Rio, não é? E possa jogar também o Bernabé na lateral esquerda. Por quê? Com esse novo modelo do Pesolano, onde o Bruno Gomes é menos lateral e mais um 3º zagueiro, não tem problema nenhum, porque a defesa fica protegida e o Bernabé também fica protegido para continuar subindo para o ataque, fazendo as suas jogadas, não é? Jogadas de apoio ao meio-campo e ao ataque do Internacional. Então, não vejo nenhum problema de entrar o Alan Patrick, se essa é a exigência, né? Mas manter o Bernabé na equipe. E se dá certo, né, o novo sistema aí que o Pesolano está testando, praticamente consolida esse sistema, né, que ele está experimentando agora. Eu acredito que sim. Se cogitou, inclusive, do Carboneiro ficar fora, mas não acredito que o Pesolano vá deixar o Carboneiro, que é um dos principais jogadores e foi o responsável pela vitória lá contra o Santos, né? E o Bernabé foi quem fez o gol contra o Corinthians. Então, me parece algo um tanto quanto estranho, para se dizer o mínimo, deixar esses 2 jogadores fora do Clássico Grenal. Muito bem, vamos ver agora a situação do Grêmio, que não é das melhores, também com o Giovanni de Oliveira na tela. Foi um dirigente histórico quem disse: Grenal arruma ou bagunça a casa. E foi assim que o Grêmio terminou o último Grenal, com festa. Após a vitória por 3-0 no primeiro jogo da final, o 1-1 no Beira-Rio garantiu o título gaúcho ao tricolor. Mas, diferente do esperado, o sucesso contra o rival não significou tranquilidade para a metade azul do Rio Grande. Passado um pouco mais de um mês daquele dia 8 de março, o alto astral não se manteve. Após o gauchão, o tricolor entrou em campo 7 vezes. Perdeu 3, empatou outras 3 e venceu apenas uma. A última vez que o Grêmio conquistou 3 pontos em uma partida foi contra o Vitória, no dia 19 de março. O Grêmio, desde o início da época, houve ali uma fase em que estabilizou, em que nós conseguimos estar 10 jogos sem conhecer o sabor da derrota, e isso, na minha opinião, mostrava sinais de estabilização da equipa. O certo é que a equipa não se aguentou em termos mentais quando apareceram as derrotas. Se o momento preocupa, o desempenho fora de casa é ainda mais assustador. Longe da arena, o Grêmio ainda não venceu no Brasileirão. Com 1 ponto somado, o clube divide com o Cruzeiro o posto de pior visitante do campeonato. Considerando todas as competições,
A última vez que o time de Luiz Castro voltou de viagem com uma vitória na bagagem foi no distante 21 de janeiro, quando venceu o Guarani em Bagé pelo Campeonato Gaúcho. O passado é o passado, não nos interessa. O que ganhámos ficou para trás, é história. E pensando em mudar o momento, o Grêmio pode dar mais uma chance ao ditado. Uma vitória no Grenal pode ajudar o Luiz Castro a arrumar a casa. Tendo isso em mente, na derrota para o Torque pela Sul-Americana na última quarta-feira, o técnico já escalou o time pensando no clássico. O critério foi dos jogadores que nós pensamos que podem ir a jogo no Grenal, não lhe dar os 90 minutos. Uns entrando de início, outros não jogando, outros jogando de menos tempo. Esse foi o critério. No dia seguinte à partida no Uruguai, o elenco já estava no CT Luiz Carvalho, focado na preparação para o Grenal. E quando se fala em Grenal, sempre tem espaço para mistério. No Grêmio, a principal dúvida é no meio-campo. Quem estará ao lado de Arthur? Noriega ou Nardoni? E 4 titulares preservados na Sul-Americana devem retornar ao time principal: Pavon, Gustavo Martins, Vieri e Carlos Vinícius. Inter e Grêmio entram em campo neste sábado, às 8h30 da noite, no Beira-Rio. A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão. Conseguirá o Grêmio terminar aí com quebrar essa sequência de azar? Olha, Renato... Sequência ruim, né? Não vou dizer azar, porque não é azar o sorte. Não, claro. E houve uma decepção muito grande nessa partida lá contra o Montevidéu City Torque, né, no Uruguai. Onde jogou o Pesolano, onde jogou o Pesolano, foi técnico, onde treinou o Pesolano. Não é? Mas a decepção porque, inclusive, alguns jogadores jovens que tiveram a oportunidade também não demonstraram futebol que pudesse ajudá-los a serem escalados no Grenal. Não é? Nós tivemos até o próprio Gabriel Meck, que entrou. É talvez a última expectativa ou esperança nesse meio-campo do Grêmio, onde vários jogadores já foram testados, né? Noriega vai ser o primeiro volante ou vai ser o Pérez? O Nardoni vai jogar ou vai jogar o Monsalve? Me parece que hoje o único jogador garantido na titularidade do meio-campo do Internacional é justamente o Arthur. O restante é uma dúvida. E, inclusive, a cogitação que se faz de que, como os extremas que atuam, pelo lado direito principalmente, TT e Enamorado, não estão bem, que o técnico Luiz Castro fizesse uma mudança mais radical, que usasse mais um jogador de meio campo em detrimento de um desses extremas. Só que fica a pergunta: qual desses jogadores de meio campo que teria uma característica para fazer esse lado direito? Né? Edenilson já não está mais. O Monsalve não se mostrou apto para isso. Os volantes, muito menos. Só para lembrar, seria mais ou menos o que, num determinado momento da vida do Grêmio, o Renato conseguiu ajustar, não é, jogando com o Ramiro pelo lado direito. Ou seja, compondo mais o meio-campo com um jogador que fazia também esse trabalho pelo lado direito, né? Você lembra quando o Ramiro jogou pelo lado direito do ataque do Grêmio para compor. Então essa seria uma possibilidade, mas não me parece que seja a intenção do técnico Luiz Castro fazer esse tipo de mudança, que seria mais radical em relação àquilo que ele pensa para o modelo de futebol do Grêmio. Muito bem, tem na tela aí, vamos colocar o árbitro do Clássico Grenal. Quem é ele, Rogério? É o do Rio de Janeiro, né? Como está na nossa tela, o Bruno Arleu de Araújo. É um bom árbitro, é do primeiro time da arbitragem de futebol do Brasil. Lembrando que, inclusive, a gente critica muito a arbitragem brasileira, mas o time de árbitros do Brasil vai ser o maior na Copa do Mundo agora. É o maior, né? É o maior. O maior grupo. Inclusive com um assistente brasileiro. Gaúcho, o Rafael Alves. É gaúcho? Gaúcho? Olha são só, 9 árbitros brasileiros no total, é o contingente maior na Copa do Mundo. Rapidinho, Série B. Só lembrando que o Internacional, como estava ali, venceu, né? No Grenal, apitado anteriormente pelo Grenal do Bruno, aí o árbitro 1-0. 1-0 do Borré. Mas não quer dizer nada, não precisamos seguir necessariamente nenhuma tendência, vamos deixar bem neutro, né? Para o Bruno Arleu de Araújo entrar em campo. Série B. Série B, né? O Juventude precisa urgentemente da recuperação amanhã, 4 da tarde, em Caxias do Sul, nos seus domínios no estádio Alfredo Jaconi. Porque hoje o Juventude é o vice-lanterna da competição, né? E enquanto que o Goiás é o líder.
É uma parada dificílima. Muito bem. E a Série C, Rogério? Então, vamos para a Série C. Vamos ver a Série C aí também. Caxias e Confiança Caxias no domingo. do Sul, né? Confiança de Sergipe, jogando contra o Caxias no Estádio Centenário. E temos também o Itabaiana, o Ipiranga, indo até Sergipe enfrentar a equipe do Itabaiana. O Caxias é o 14º, é a segunda rodada agora, né, da Série C. O Caxias é o 14º, Confiança 16º. Caxias perdeu a primeira partida na estreia para o Brusque, fora de casa, por 2-1. E agora o Ipiranga vai enfrentar fora de casa. No primeiro jogo empatou com o Figueirense em Erechim 1-1. Muito bem, Rogério. Bom final de semana, bom jogo, bom Grenal, boas coberturas. E até segunda-feira para a gente comentar tudo aqui no RS Movimento. Até segunda. Grande abraço, boa noite. As primeiras soldados do Exército Brasileiro receberam a boina verde oliva durante a formatura militar em Porto Alegre nesta sexta-feira. A cerimônia foi realizada no 3º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica. Dos 167 soldados, 37 são mulheres. Esta é a primeira vez na história que o serviço militar inicial conta com um efetivo feminino. A entrega da boina é um dos momentos mais importantes da vida do soldado. Simboliza o momento em que passa a ser considerado integrante do Exército Brasileiro depois de completar o campo básico de instrução. Com a conclusão do período básico, as 37 soldados serão designadas para servir em 3 organizações militares: o 3º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica, o Colégio Militar de Porto Alegre e também o Hospital Militar da área de Porto Alegre. O RS Movimento fica por aqui. 21h tem um ponto de conexão com Irineu Guarnier Filho. Sorte, saúde, sucesso. Espero vocês na segunda-feira, 18h30, sempre aqui, ó, na tela da Rede RS. Um bom fim de semana para todos. Valorizem quem valoriza vocês. Bom Grenal, Grenal de paz, tranquilidade. Até segunda-feira. Obrigado pela audiência.